Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Deus olha com predileção para todos os habitantes da terra e se interessa por tudo o que faz. Jesus não cessa de ensinar o povo e cura suas enfermidades. Na certeza que Deus é misericordioso para conosco, nós vamos pedir e rezar por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo especial por Luci Canedo de Lima, o ano de falecimento, e por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. E aqui, de modo especial, rezemos pela saúde do ministro Edevaldo, para que Deus, em sua infinita misericórdia, os conceda saúde. Na certeza que Deus é misericordioso, que Ele nos cura, que Ele está sempre conosco, iniciamos cantando. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. E assim, nesse mês de setembro, nós temos a palavra de Deus como mestra, e é por isso que nós vamos hoje acolher em nosso coração, quando Jesus acolhe a doença, os enfermos, e Ele estava num lugar muito especial, que é a casa de Simão. E junto de Deus nós queremos então acolher o sinal da cruz em nossa vida, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos agora pedir essa misericórdia de Deus em nossos corações, para que possamos renovar a nossa força, a nossa fé, em um Deus que caminha conosco, está ao nosso lado e nos cura. O pecado muitas vezes se torna uma doença, e nós muitas vezes queremos permanecer enfermo, mas Jesus nos oferece uma alternativa, e nos perdoa e nos ama. Cantemos. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor,
Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Colocando a nossa mão sobre o nosso coração, inclinando a nossa cabeça para Deus, coloquemos nas mãos dele qual é a nossa doença que está nos amarrando, que está no dia a dia nos prejudicando. Que Jesus nos toque hoje com a sua cura e nos liberte. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Deus do universo e fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor, estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a criança na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço, segundo um dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Pois dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e verá todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. De pé, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, é
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e sofria muito. E pediram a Jesus em favor dela. Inclinou-se sobre ela e Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam o demônio gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam indo até ele. Tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Nesse mês de setembro, a Igreja do Brasil inteiro convida nós a ir até a nossa casa, olhar para a nossa Bíblia e dar um destaque especial para ela. Porque nesse mês, vocês vão ouvir falar muito, porque a Bíblia tem que ser o instrumento que nós usamos como um bom cristão que ouve e guarda e prega a palavra de Deus. Por isso, o dia 30 é o dia de São Jerônimo. E a igreja destaca porque São Jerônimo foi um grande estudioso de Bíblia. E ele que faz uma tradução e nos apresenta a Bíblia para que a gente possa então ter nos nossos ambientes, lá no ambiente de trabalho, se você puder dar um destaque para ela, coloca ela um pouquinho mais alto, com um paninho, deixa ela mais chique, e que a palavra de Deus todos os dias a gente possa olhar para ela e ler um salmo. E o desafio desse mês é ler o Evangelho de Marcos. Começar lendo o Evangelho de Marcos, para a gente ir percebendo nas celebrações que vamos falar muito dele. O interessante é que Jesus hoje, ele cura muitas pessoas. Mas Paulo estava preparando algo interessante em seu coração. Porque quando ele escreve essa carta para os irmãos da comunidade de Coríntios, Paulo percebia que muitos dos cristãos estavam ainda como criança gatinhando. Não tinham crescido na fé. Não estudavam a palavra de Deus. Não buscavam conhecimento. E ele então diz que é preciso crescer na fé, amadurecer. E para amadurecer nós precisamos sempre estar em contato e buscar essa palavra em nosso coração. Por isso ele nos convida hoje a fazermos isso. Aí nós vamos entender que ele vai dizer que eu não sou de Apolo, não sou de fulano, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. E eu estou aqui rezando e buscando, porque é Jesus que me guia. E é a Ele que eu devo fazer a minha prece, a minha oração. Então por isso nós precisamos compreender e entender o sentido de tudo isto. E o salmo de hoje é um salmo bacana, porque no Salmo 32, ele diz: feliz o povo que escolheu o Senhor como herança. E quando nós botamos Deus em primeiro lugar, não há doença, não há enfermidade que não possa ser curada. O interessante do Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 4, 48,
ou melhor, 38 a 44, que ele coloca que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Esta primeira frase, essas palavras já nos reportam por que ele vai à casa de Simão. Simão era uma casa acolhedora. Simão tinha uma predileção muito grande pelos seus amigos. Era como que a casa fosse a igreja. Ele abria as portas, aceitava os doentes. Ali ele trazia tantas pessoas para dentro da sua casa, com grande amor ele cuidava. Mas a sua sogra estava com uma enfermidade. Aqui fala numa febre. E quando souberam que Jesus estava chegando, foram ao encontro dele e pediram. E Jesus meio que dá um abraço nela, sobrepõe em cima dela, e a febre dela vai embora. E o que ela começa a fazer? Ela começa então a servi-los. O bom cristão, quando recupera as suas forças, que está animado, ele começa a trabalhar para que o reino de Deus possa crescer. Então veja, a casa é o lugar do encontro, é o lugar onde nós tiramos também para recuperar as nossas forças. E quando nós abrimos as portas para acolher alguém, a casa se torna uma casa missionária, uma casa que é de todos, mas tem ali um lugarzinho especial para cada um. Por isso nós podemos olhar quantas pessoas chegavam nessa casa. E Jesus dava uma palavra e depois ele curava. Então veja, a palavra sempre vem primeiro e depois ele impõe as mãos e cura. O que nós temos hoje que nós fizemos como cura? Os padres ordenados receberam a ordem e é por isso que nós recebemos a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos só pode ser apresentada e colocada sobre a testa de muitas pessoas enfermas pelo sacerdote. O ministro não pode fazer. Então veja, quando a gente chega, impõe a mão e faz a oração e coloca os santos óleos sobre a testa, as mãos e os pés, toda ela fica protegida. E a graça de Deus começa a atuar no coração dela. Essa semana, quantas pessoas que eu já tive a oportunidade também de visitar, apesar da pandemia, com todo o cuidado, a gente tem feito algumas bênçãos também nas casas. No hospital fui convidado 2 vezes para ir ao UTI, mas não estão aceitando porque o Covid está muito forte, então estamos tendo essas restrições. Mas a imposição da mão e a unção dos enfermos é um dos melhores remédios que nós podemos receber. Então veja, quando nós nos abrimos para a cura e deixamos Deus agir através da unção, nós recebemos a graça e o perdão e a cura. Quantas pessoas que já entregaram a sua vida a Deus quando receberam esta unção. E nós somos convidados também a 1 vez, 2 por ano a receber. Quando vamos fazer uma viagem, quando vamos ter uma vida, por exemplo, de parto, quando a mulher está, quando vai correr perigo numa cirurgia, sempre antes a igreja aconselha que vá até o sacerdote, peça a unção com os santos óleos. Então não precisamos estar enfermo para receber, mas a gente pode receber a graça de poder continuar curando essas febrezinhas que acontecem. Às vezes nós temos algumas coisas que vêm que nos atrapalham no dia a dia. E Jesus não hesitava de sempre dizer uma palavra, colocar a mão e a pessoa recebia a cura. Tanto que ele recebia tantas pessoas que vinham ao seu encontro. Então vamos lembrar que nesse mês nós temos agora a oportunidade do crescimento da palavra em nossa vida. Que a gente destaque ela e que a gente aguarde em nosso coração e que a gente possa sempre priorizar esta palavra como dom, como algo que nós vamos levar em nosso coração. E é diante de Deus que nós vamos fazer agora, do altar do Senhor, as nossas preces, colocar no coração dele, preparar o altar, e por isso rezamos a Deus dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E elevando a nossa prece, queremos rezar pela saúde do Edevaldo e junto colocar todos os enfermos. E assim, a Lucy Canedo de Lima, por um ano de falecimento, e os demais. Segunda-feira, por exemplo, nós tivemos na funerária também, aconteceu, e entregamos tantas pessoas queridas aí pelo Covid. E assim nós rezamos pelos familiares que continuem firmes na fé, entregando nas mãos de Deus. E com a nossa prece, levamos o nosso canto a Deus e ofertamos a nossa vida cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa celebração seja aceita e agraciada por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e o vosso poder leve à plenitude o que realizamos nessa liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, ao reunir um povo santo em vosso louvor, ao estender os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória, e concedei-nos a nós associarmos aos seus louvores cantando a uma só voz. Deus é santo, Deus é amor, Deus é Pai e Criador, e nos deu Jesus por irmão, louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão ao que vem nos acolher no seu reino de amor. Hosana damos ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou nas mãos o pão, deu graças, o partiu, e quando entregou a seus discípulos, ele disse: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que agora será entregue por vós.
Do mesmo modo, já chegando ao final da ceia, ele tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e quando entregou a seus discípulos, ele disse: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será agora derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicando que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Nélio e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E a todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos que tende piedade de cada um de nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezar é um momento da gente chegar mais perto do coração de Deus e nos aproximar dos irmãos. Por isso nós queremos agora rezar esse Pai Nosso, pedindo a Deus que Ele nos cure das enfermidades e que nessa pandemia, logo, logo nós possamos voltar à nossa convivência normal. E assim pedimos por todos os doentes, essa força e essa graça, e rezar também pelos antequeridos, principalmente pelos seus familiares que ficaram, e assim pedirmos essa força do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aqui, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor nos cura, nos liberta, nos dá uma palavra, nos ajuda a caminhar mais firmes em nossa fé. Por isso nós recebemos o seu corpo e seu sangue como alimento para nos fortificar e vivermos melhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Oremos. Restaurado pela vossa mesa e pelo pão da vida, nós vos pedimos a Deus que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a servir os nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, durante agora, a partir de amanhã, começa o novenário. E aqui tem uma tradição de celebrar a festa Nossa Senhora das Dores. Então, toda noite, 19 horas, terá a celebração e antes haverá o terço. Então, quem puder participar e quem não vir, pode rezar em casa, acompanhar através dos meios de comunicação que nós temos. E assim queremos pedir essa bênção de Deus e levar aos demais em nossa casa, assim como Jesus fez da sua casa a casa de oração. Na casa de Simão, onde ele chegava, era a sua casa. E que assim seja a nossa casa para os demais. E pedimos a Deus Todo-Poderoso essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma abençoada quarta-feira. Vamos em paz. O Senhor sempre vos abençoe. Graças a Deus. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. A minha missão
missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida. Partilhar a vida e repartir o pão, um par de alianças num só coração. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua